Certa vez ouvi um trecho do sermão de um grande pregador americano que impactou para sempre minha forma de ver a Deus. Ele citou mais ou menos assim, colocando em minhas palavras: imagine por um momento que Deus lhe salvou e o levou aos céus onde habita e concedeu a você vida eterna, beleza impecável, inteligência ilimitada e muito mais além do que se pode ser dado a um ser criado. Imagine que ele deu-lhe em possessão todos os planetas, estrelas e galáxias, com todas as criaturas que nelas vivem, tornando a você dono de tudo, e também lhe concedesse toda a sabedoria, inteligência, bondade e poder. Mas escondesse de você apenas uma única coisa. Que coisa que, se escondida de você, não só o tornaria mau, mas terrivelmente mau? Você consegue imaginar? Essa coisa seria ele mesmo, a sua própria pessoa, e a glória que está oculta em seu ser. Cada coisa criada, cada flor que desabrocha, cada pássaro que fende os ares, cada estrela a brilhar no céu, cada planeta ou galáxia, não são senão um pálido reflexo da sabedoria e beleza, da inteligência e bondade e da pureza daquele que tudo criou. Essas coisas são como a pintura de um quadro que revela o gosto, e o refinamento, e a maestria de quem o pintou. Está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua própria divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A complexidade envolvida em tudo o que Deus criou é verdadeiramente maravilhosa de se contemplar em seus mínimos detalhes. A organização harmoniosa e a beleza presentes no funcionamento das coisas criadas encantam nossos sentidos, desde a capacidade de uma simples folha de árvore de processar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica, até a singularidade do ser humano, capaz de agir e pensar por si mesmo. Tudo isso revela a grandiosidade do Criador. E após criar nosso planeta, repleto de vida animal e vegetal, o homem, a obra-prima do Criador, entrou em cena. Ele é a criação mais complexa de Deus aqui na Terra, como disse certa vez um cirurgião. Quanto mais estudo e observo a ciência por trás do corpo humano, mais percebo a grande complexidade envolvida. O cérebro humano é a máquina viva mais complexa que existe. Ao escrever uma carta à rainha, Charles Darwin disse: só de pensar no olho, tenho calafrios. Sobre essa complexidade, Davi escreveu: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em secreto fui formado e tecido com esmero. Tudo é complexo demais para ter surgido sozinho. É preciso ter mais fé para crer que essas coisas surgiram por acaso, do que para admitir que há um Criador. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ao olharmos para a pessoa de Deus, podemos ter noção de sua beleza, de sua sabedoria e da glória que o cerca. Quando Moisés orou pedindo a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória, ele respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a rocha.
E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, o próprio Senhor clamou: o Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, e castiga o pecado dos pais nos filhos e netos até a terceira e a quarta geração. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, adorou. Como está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, tu és tão grandioso, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Sua veste era branca como a neve, até aos pés, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E os cabelos da sua cabeça eram brancos como lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Este é o nosso Deus segundo a revelação que podemos ter através das Escrituras, embora ele esteja cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Não é pelo exterior que ele procura ser conhecido. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, não tinha beleza nem formosura. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Sua glória foi velada, para que a majestade de sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Ele esquivava-se de toda exibição exterior. Era sua intenção que o buscássemos, não motivados por qualquer tipo de grandeza terrena ou atração exterior, mas sim pela beleza que há em seu caráter. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer, que eu sou o Senhor, e que ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Ele é compassivo, misericordioso e paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, e castiga o pecado dos pais nos filhos e netos até a terceira e a quarta geração. Deus é amor, paciente e bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Seu amor jamais acaba. É por esses atributos que ele busca ser conhecido, os quais descrevem sua pessoa. São as joias do seu caráter. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como disse Davi, me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustentou, e a tua mansidão me engrandeceu. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar amor infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas pelo pecado. Recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar
do que receber. Ele declarou: Nada faço por mim mesmo, o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. Certa vez, o discípulo Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das mesmas obras. Desde seu nascimento, Jesus viveu fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ele veio para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E vinham ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.